Boa noite, colegas vereadores, a todos que nos prestigiam em mais uma sessão ordinária, a sessão do dia 30 de junho de 2025. Solicito ao senhor secretário vereador José Henrique Westphalen que faça a verificação de quórum regimental. Há quórum regimental, senhor presidente. Havendo quórum regimental, invocando a proteção do grande arquiteto do universo, declaro aberta a sessão ordinária desta noite. Solicito que o vereador José Henrique Westphalen faça a leitura de um texto bíblico. Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Coloco em votação a ata número 18 de 2025. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário, vereador José Henrique Westphalen, que faça a leitura do expediente desta sessão. Expediente da 19ª sessão ordinária, realizada em 30 de junho de 2025. Projeto de Lei Ordinário 7290, de autoria do vereador Diogo Rafael, que institui, na primeira semana de dezembro, a Semana dos Gaiteiros do município de Cruz Alta. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de autoria do vereador Ayrton Becker, Zeca Amaral, Zé Westphalen, Biraci Marques e Adir Preto, que dispõe sobre o julgamento das contas do Executivo Municipal de Cruz Alta referentes ao exercício financeiro de 2018. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2025, de autoria do vereador Pastor Alex Santos, concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Eduardo Novakoski e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 7291, de autoria do vereador Diogo Rafael, projeto Pomares Urbanos em Áreas Públicas no âmbito municipal de Cruz Alta. Projeto de Lei Ordinário número 7292, do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a criar vagas, além das existentes, nos cargos da estrutura administrativa da Lei Municipal 032886, de 17 de janeiro de 86. Projeto de Lei Ordinária 7293, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Projeto de Lei Ordinária 7294, abre crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 8.139.600. Projeto de Lei Ordinário 7295, do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, servidores para Secretaria-Geral da Administração. Projeto de Lei Ordinário 7296, do Poder Executivo, abre crédito adicional suplementar ao orçamento municipal no valor de R$ 8 milhões. Moção de congratulação número 9, de autoria do vereador Zeca Amaral. Votos de congratulações à equipe municipal da ambulância pelos excelentes serviços prestados em Cruz Alta. Projeto de Decreto Legislativo número 5, de autoria do vereador Ayrton Becker, concede título de cidadão cruzaltense ao senhor Romilton Luiz de Bortoli e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 4, 2025, de autoria do vereador Cristiano Viana, concede título de cidadão cruzaltense ao senhor Marcelo de Godoy Oliveira e dá outras providências.
Pedido de providência número 287 do vereador Adir Preto, ser providenciado tapa-buracos no entorno do colégio Alberto Pasqualini. Também no vereador, pedido 283, solicita pintura e revitalização dos quebra-molas ao longo da Doutor Noronha. Também no vereador, pedido 284, seja providenciada a pintura de quebra-molas na Avenida Edivina Rosa. Também do vereador, solicita operação tapa-buracos na extensão da Rua Edivina Rosa. Por fim, também no vereador Preto, solicitação para quebra-molas na Rua Coronel Melo, no bairro São Miguel. Este era o expediente, senhor presidente. Obrigado, secretário José Henrique Westphalen. Passamos, então, à ordem do dia, onde os vereadores terão direito a 5 minutos com a partes. Primeiro vereador, ao grande expediente, desculpa, ordem do dia da votação, ao grande expediente. Vereador José Henrique. Vereador José Henrique Westphalen, nosso secretário, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a partes. Boa noite a todos os presentes, quem nos assiste em casa, quem nos escuta no rádio, nas redes sociais. Primeiramente, felicitar o colega Cristiano Viana e o nosso presidente Gustavo Bilbil pela passagem dos seus aniversários na sexta-feira passada. Tenham vida longa e muita saúde. Mas eu quero falar hoje alguns assuntos importantes, e o primeiro deles é sobre o Núcleo Habitacional Santa Bárbara, a Coab. Desde o início do meu mandato, a Coab vem sendo uma prioridade do nosso trabalho. Nós criamos a Frente Parlamentar da Coab com outros 4 colegas, faço parte de uma comissão dentro da Prefeitura Municipal, na qual o vereador Zé Roberto também faz parte, que trata da regularização daquelas áreas abandonadas. Sou autor da Lei dos Bens Vagos e Abandonados, que será um marco legal para que a gente possa estar trabalhando e regularizando aquela área que está abandonada. E no mês passado, a comissão começou a fazer as notificações aos proprietários daqueles imóveis que estão abandonados, estão em ruínas, chamando até a prefeitura para que se faça a regularização. E a partir dessa semana serão feitas as publicações dos editais, tanto no Diário Oficial do município, no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, daquelas pessoas às quais a comissão não conseguiu encontrar o endereço atual. E esse trabalho vem sendo conduzido há bastante tempo, ele não começou esse ano, ele começou na legislatura passada. O presidente Gustavo integrou os trabalhos junto ao governo do Estado, e o governo Eduardo e Gabriel Souza vem trabalhando ativamente na construção das soluções para o Núcleo Santa Bárbara. Inclusive, o vice-governador Gabriel Souza é quem toca à frente no governo do Estado esses nossos projetos, essas nossas ideias, e já garantiu para Cruz Alta 6 milhões de reais para a revitalização daquela área. Então, a gente vem construindo um trabalho sério, um trabalho transparente, no qual já estivemos na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apresentando a questão do Núcleo Habitacional Coab. Estivemos junto com o secretário de Habitação, com o vereador Zé Roberto, no Ministério Público, aqui em Cruz Alta, levando uma série de documentos e tudo que o município e Câmara de Vereadores vem fazendo ao longo do tempo para encontrar soluções. Isto é um trabalho sério, um trabalho de verdade, ações que geram resultado. E falando em ações que geram resultado, fruto também de um trabalho nosso, que essa Câmara aprovou, que é o Programa de Inovação e Modernização da Gestão Pública, está em andamento dentro da Secretaria de Administração e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a contratação do eixo de inovação do SEBRAE, para que então eles possam nos dar a consultoria e a assessoria necessária para destravar os projetos de inovação e modernização do nosso município. Inclusive,
o presidente Gustavo, o presidente da Associação Fenatrigo, Ayrton Becker. Amanhã, a Dani Araldi e eu teremos uma reunião com a Cibele, que é gerente do Sebrae de Santa Maria, para tratar sobre a arena de inovação e ver a possibilidade da nossa feira, da nossa Fenatrigo, ter uma arena de inovação Sebrae, para que a gente possa fortalecer e dar início a esses debates de inovação. E quero dizer que estive na quinta-feira passada no BRDE, em Porto Alegre, com assessoria técnica do banco, para conversar e tentar descobrir quais são os caminhos, se é através de uma PPP, se o melhor é através de um investimento municipal, via Fundo Clima, para que o município comece a pensar numa usina fotovoltaica, ou seja, geração de energia a partir do sol, para alimentar todas as unidades dos órgãos públicos do município. Então, foi um debate que a gente começou, está iniciando para poder levar para a administração municipal avaliar quais são os melhores caminhos e se há a viabilidade dessa implementação aqui em Cruz Alta. Então, Cruz Alta vem avançando, vem trabalhando em projetos de inovação, e é isso que nós queremos, é fazer inovação em Cruz Alta para melhorar a eficiência da máquina pública e a geração de empregos. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Henrique Westphalen. Próximo vereador inscrito. Vereador Matheus Amaral. Vereador Matheus Amaral, do MDB, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Cumprimento, senhor presidente, em seu nome, os demais pares aqui, colegas vereadores, comunidade que nos assistem em plenário e também pelas nossas redes sociais. Hoje, colegas e comunidade cruzaltense, quero aqui falar de um tema e digamos que é uma preocupação de todos os vereadores aqui e também da comunidade. O trânsito do nosso município. Vocês acompanham o meu trabalho há algum tempo e percebem que o vereador Amaral está sempre tentando uma educação no trânsito do nosso município, onde tem uma parceria junto com o nosso gabinete do Paro na Faixa, né, onde a gente tenta fazer com que o motorista pare na faixa de segurança, aonde que Ijuí é referência na faixa de segurança. E aqui em Cruz Alta, o nosso trânsito a cada dia tem aumentado os acidentes. E muitas vezes marcam os vereadores, que os vereadores não fazem nada, que os vereadores precisam ter redutores de velocidade, mas infelizmente o trânsito do nosso município, e eu não digo que é só do nosso município, se vocês forem olhar a RBS, meio-dia ou às 19, é Passo Fundo, é Balneário, é Santa Maria, acidentes por alta velocidade. E eu estava chegando aqui na Câmara, agora, 20 para 7, o sinal vermelho, se vocês saírem daqui, cuidem, se parar na faixa de segurança. Eu duvido, minto, na sinaleira aqui dos Correios, eu duvido que não passem uns 3 motoristas no sinal vermelho. Eu estava chegando aqui. É uma pena que eu não estava filmando. Mas o problema é se eu filmo e posto, amanhã o cara está aqui na minha frente querendo me pegar. Tu que me filmou, onde já se viu. E se ele passa o sinal vermelho e está passando uma família no sinal verde e dá um acidente? Deus o livre, já vão no Facebook ali, onde já se viu, o trânsito da cidade é um absurdo. Mas, infelizmente, é o ser humano que bota a sua vida em risco. E, infelizmente, não é só a sua vida em risco, é as do próximo. E, infelizmente, se tu quer pegar o carro e andar 200 por hora, ok, mas e a pessoa que está saindo de casa, está saindo do trabalho, está passando o sinal verde, passa um Amaral a 200 por hora, e a culpa cai no poder público. Os vereadores botaram essa sinaleira, os vereadores tiraram a sinaleira, a prefeita não botou um redutor. Se tu bota o redutor, eles não param igual.
Mas, infelizmente, aonde eu quero chegar, vereadores? Se nós não botar a mão no bolso desses que não respeitam, não vai terminar. Lá em Criciúma, eu já falei nessa tribuna, eu fui a Santa Catarina, que tem a minha família que é de lá. Se tu passar o sinal vermelho, tu toma uma multa. Se tu não parar em cima da faixa de segurança, tu toma uma multa. Se o teu veículo estiver com o documento atrasado, passar na sinaleira, automaticamente já é acionado. Se um carro for furtado em qualquer região e passar na sinaleira, já consta ali que o carro é furtado. Então, infelizmente e felizmente, eu acredito que nós temos que elaborar e falar com a nossa prefeita, já que a gente tem a sinaleira, passou no sinal vermelho a primeira vez e tomou uma multa, eu duvido que passe na segunda. Eu estou falando porque eu sei, porque quando a gente cruza em Espumoso, indo a Porto Alegre, e tu passar na amarela, daqui 5 dias te manda uma carta, uma multinha. Infelizmente, eu não sou a favor de multa, eu não sou a favor, mas infelizmente, se nós não tivermos uma situação aonde botar no bolso dos motoristas que passam a alta velocidade, só param quando dá um acidente, e eu não estou falando de A nem B, se vocês olharem o Facebook, vocês vão ver, chegam a se bater 2 juntos, por não pararam na preferencial. Essa é uma pauta que eu vou levar adiante. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador vice-presidente Zeca Amaral. Nosso vice-presidente, vereador Zeca Amaral, da bancada do Progressistas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Gustavo Jung Bilibil, ao qual, saudando-lhe, saudo também os demais vereadores da nossa casa. E agora há pouco eu fiquei muito feliz. São pequenas coisas que realmente nos fazem acreditar sempre, ou muitas coisas que a gente pode mudar um pouco a política. Sábado passado, eu levei a Maria Tereza, eu e a minha esposa, ela estava com dor de cabeça, nós levamos no São Vicente, no PA. E constatei, estava lotado o PA devido ao frio e tudo mais, que não havia água para as pessoas que estão ali aguardando tomarem, né? De imediato passei uma mensagem ao Marco Aurélio, solicitando a ele, porque realmente são muitas pessoas que precisam tomar água, precisam matar sua sede. Então passei uma mensagem solicitando a ele, colocando a situação, e no domingo ele me respondeu que iria providenciar. Agora, às 18h17, boa noite, amigo Zeca, conseguimos colocar o dispenser de água aonde você havia solicitado. E me mandou a foto. Então, no PA, já temos lá um bebedouro, um dispenser de água para as pessoas que precisam, enfim, da consulta e precisam matar a sua sede. Quero agradecer a ele por esse pronto atendimento também nessa questão da água lá no PA do Hospital São Vicente. Nós tivemos na semana passada uma reunião muito importante com a prefeita, a doutora Paula, que esteve nos visitando aqui na Câmara, onde falamos sobre 2 demandas muito importantes. Uma delas, a pavimentação, o asfalto, enfim, o intertravado, ainda está sendo estudado, mas possivelmente será o intertravado, em frente ao Link Supermercados, enfim, naquelas quadras da Avenida 7 de Setembro. Então, esse ano ainda, a prefeita vai solicitar o projeto, nós alinhavamos ali um pequeno projeto e teremos ali a pavimentação, Teles, da 7 de Setembro, que é uma das demandas que eu posso dizer que é solicitada há décadas pela comunidade da Zona Norte. Nós estamos batalhando isso, conversei com a prefeita e ela nos assinou positivamente com a emenda que virá também do nosso deputado federal Pedro Westphalen. Também a ESF da Santa Terezinha 2, construímos também uma reforma, e também
através de uma emenda do deputado federal Pedro Westphalen, no valor de R$100 mil, nós teremos lá a reforma da ESF da Santa Terezinha 2. O progressista teve uma reunião muito importante, Diogo e Oran, com o nosso deputado federal Pedro Westphalen, no sábado, pela parte da manhã, onde foi anunciado o valor de emendas para o repasse que vai acontecer. A prefeita vai estar ausente alguns dias, então vamos aguardar o retorno dela para entregarmos oficialmente. R$8.187.900 para a Prefeitura de Cruz Alta. Já são mais de 50 milhões de emendas que vêm. Então teremos para o custeio da saúde R$100 mil, a Associação Beneficente Santo Antônio, custeio R$187.900, para assistência social R$100 mil, teremos uma moto niveladora para a Comissão da Agricultura, R$900 mil, para o Hospital São Vicente, R$3.950.000, quase R$4 mil, para a Secretaria da Agricultura, um trator no valor de R$350 mil, uma viatura para a Polícia Civil, R$160 mil, espaço esportivo comunitário para o esporte, R$1.500.000. Então são R$8.187.900 encaminhados pelo deputado federal Pedro Westphalen. 8 milhões, repito, R$8.187.900. Seria isso, senhor presidente. Senhor José Camaral, próximo vereador inscrito. Pastor Alex. Vereador do Republicanos, vereador Pastor Alex, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os colegas também. Que Deus abençoe, ótima semana. Quero mandar um abraço para esses amigos que aqui estão. Zequinha, Buda, Pedroso, João, dentre outros. De repente você vai perguntar assim, quem são esses? Esses são as pessoas que estão passando, de repente, um frio, chuva, que são as pessoas que bebem aqui na praça, mas que tem um grande trabalho, meu amigo Ayrton, que tem um trabalho lindo também, que entende daquilo que eu vou estar falando nesse momento. Tem um trabalho lindo, a Marli da Casa de Passagem. Muitas vezes nós criticamos, pessoas criticam, né? Como agora, estavam criticando que havia um deles no meio da rua, passando frio, fome, sede, de repente ia dormir na rua, mas não vai dormir não. Não vai dormir porque a prefeitura tem grandes profissionais, a Casa de Passagem tem grandes profissionais, onde já foi recolhido ali o Pedroso, qual eu conheço a família dele, e conheço a família de muitos outros. E esse assunto, Ayrton, meu colega, muito me chama a atenção, me toca, porque eu era para ser um desses. Eu já falei uma das primeiras vezes, uma das primeiras falas aqui, meu presidente Bilibil, que eu vim numa família onde tinham pessoas que bebiam. A minha avó, ela enterrou 3 filhos homens, os 3 filhos que ela teve, ela enterrou por causa da bebida. E eu seria o neto que ela iria enterrar também por causa da bebida. E algo muito me comove em ver, muitas das vezes, eu já disse que vocês vão me ver aqui na praça, sentado, conversando com eles, porque eles têm vida, Leonel. Eles têm família. Eles têm família, eles têm um lar. Eu só não dormi na rua, porque a minha avó, mesmo separando um pouquinho de comida, ela me aguardava dentro de casa, assim como aguardava todos os 3 tios bêbados que eu perdi, Cristiano Viana.
Então é muito fácil ouvirmos críticas que o governo não faz, que a Casa de Passagem não faz, que a Marli, que é responsável, coordenadora da Casa de Passagem, não faz. Mas ela colocou uma foto agora há pouco, que o Pedroso está lá, está bem, banho tomado, num lugar quente, onde ele vai passar a noite. Se ele sair amanhã, é um particular dele. Mas nós acreditamos sim, Ayrton. Acreditamos que vai ter uma reviravolta, as pessoas vão entender que existe um propósito de melhora. E é isso, meu amigo, nobre, excelentíssimo senhor Zé Roberto, o qual eu admiro e menciono o seu nome aqui com grande alegria. Falei com você esses dias que o teu entendimento, a tua técnica em trabalhar é algo surpreendente. E muito óleo, e parabenizo pela tua conduta, pelo profissionalismo e pela inteligência que você tem. Então, eu quero dizer para vocês que eu acredito muito que Zequinha, Buda, Pedroso, João, dentre outros, o qual eu não nego, muitas vezes vocês vão me ver também, usando o meu carro para carregar, sem problema algum. Se vai ficar com cheiro de urina ou não, não tem problema. O importante é que eles vão ser abrigados, sim. Porque hoje, é uma coisa que eu falo, Mateus, eu falo muito que a nossa casa é um hospital e o nosso carro é uma ambulância. Então, eu não posso ser provado por aquilo que falo. Eu quero continuar dizendo que a minha casa é um hospital, minha esposa está ali, onde inúmeras vezes eu cansei de vê-la servindo o almoço, a primícia. Se for janta, a primícia. Para o morador de rua, para aquela pessoa que usa droga ou não. Ela sempre serve o melhor. Então eu parabenizo a minha esposa que ali está, que hoje tenho o prazer de estar com ela está comigo, e está embelezando hoje esse plenário. Então, quero agradecer muito, mais uma vez, a Marli da Casa de Passagem, pelo excelente trabalho que tem feito. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer que o senhor está elegante com a gravata. Bonito não posso falar, senão eu vou mentir. Mas que Deus abençoe e ótima semana. Obrigado, vereador Alex. As suas palavras sempre tocam os nossos corações. Então a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui conosco. Próximo vereador inscrito. Vereador João Paulo Teles. Vereador João Paulo Teles, da bancada do Republicanos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Boa noite. Cumprimento ao senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores. Tivemos, na última quarta-feira, a entrega do título de distinção comunitária, o qual indiquei à senhora Denise Pitã pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade bejaminota. Fica aqui o meu abraço à dona Denise, pelo merecido título recebido. Também gostaria de felicitar o nobre presidente, vereador Gustavo Bilibil, o nobre amigo vereador Cristiano Viana, pela passagem do seu aniversário. Parabéns, muita saúde, muitas felicidades. Apresentamos o projeto de lei 7282, que vai ser lido posteriormente, onde institui a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários da Educação Básica Municipal de Cruz Alta, conforme dispõe a Lei 13.722 de 2018, denominada de Lei Lucas, garantindo que todos os profissionais que atuam em escolas estejam preparados para agir diante de emergências. Trata-se de uma medida educativa, preventiva e de responsabilidade social. Esta lei é uma lei muito importante,
onde ela não é de cunho político, e sim de responsabilidade social, e que eu, como tenho uma filha de 3 anos e já tenho netos, então tenho muito receio, e aqueles que entraram agora, Zé Roberto, que foram aprovados no concurso, esses cuidadores de crianças, eu acho muito importante a capacitação, de você ter uma pessoa capacitada para, numa situação de emergência, ela poder agir até que o socorro chegue. Também gostaria de mencionar aqui ao nosso líder, José Henrique Westphalen, ao meu também colega de partido Republicanos, pastor Alex, nós que trabalhamos tanto nessa articulação, aonde conseguimos mais de 5 milhões para a Cruz Alta, recurso este que foi entregue para a nossa prefeita. Sexta-feira fizemos a entrega desse valor, sendo que a nossa bancada republicana, junto do nosso presidente Tiago, do nosso vice-presidente Milton Campos, fizemos a entrega desses valores, garantindo recursos importantes para a saúde, infraestrutura, segurança e aquisição de maquinário. Já são mais de 2,6 milhões pagos, sendo 1 milhão destinado ao Hospital São Vicente e o restante para ações da Prefeitura. Temos que agradecer ao senador Mourão, à deputada Franciane Bayer, e sabemos que é muito importante este alinhamento da doutora Paula, do nosso deputado estadual Rafael Braga, que possibilitou na articulação e facilitou com que esses recursos viessem para a cidade de Cruz Alta em benefício da nossa população cruzaltense. Seguimos firmes no compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador João Paulo. Próximo vereador? Vereador Zé Roberto. Vereador Zé Roberto, da bancada do MDB. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Senhor presidente, quero lhe saudar a mesa, mas também aproveitando, já lhe dando os parabéns pelos anos. Tive o prazer de dar um abraço apertado, desejar que tenha vida longa e continue ajudando muito a nossa política local e regional, no Estado e nesse Brasil afora, junto com o nosso MDB. Saudar também os demais colegas, colega Cristiano, então está no presidente, mas deixar também o parabéns. Saudar a comunidade aqui no plenário, que nos acompanha pela TV Câmara, e não podia deixar de, primeiramente, pastor Alex, agradecer o carinho, as palavras, dizer que a nossa experiência também é do dia a dia, é a vontade de aprender para poder também colaborar, e aprender muito, não só nos livros, mas no dia a dia, na escola da vida, e trago comigo algo que você pratica, algo que meu sogro ensinou, também foi um político, uma pessoa que lutou pelas coisas. Ele me dizia: meu genro, nunca renuncie às suas origens. Por mais que a gente avance, leve os teus contigo ou retorne para visitá-los. E você, meu amigo Alex, não é uma pessoa que se conta pelas derrotas, mas pelas vitórias que tu terá. Então, e se na tua luta faltar um carro para levar alguém, o meu está disponível também. Porque precisamos estar presentes quando as pessoas precisam, nos momentos mais difíceis da vida. Você faz muita falta na nossa cidade, que bom que o senhor está aqui. Já queria que tivesse parceiros há 4 anos atrás, né? Foi por detalhes, talvez unidos tivéssemos uma cadeira. Mas Deus escreve certo por linha torta, estamos aqui hoje os dois, nos abraçando para fazer o bem para nossa cidade. Meu querido amigo Zé Henrique, eu preciso valorizar o seu trabalho, talvez por mais um marco na nossa administração, doutora Paula, que vem, depois de anos e anos, a cidade, 2 mandatos consecutivos de uma cidade onde quase nada se avançou nos grandes problemas. Estamos atacando o grande problema chamado Coab, no sentido
do abandono do poder público, do abandono da política pública àquela região. E o senhor tem sido um parceiro incrível do governo Tora Paula, da base, trazendo sua expertise, trazendo a sua técnica legislativa, aprovando a lei aqui nessa casa e avançando cada vez mais. E, teve a iniciativa da comissão e estamos fazendo um grande trabalho, capitaneado por você, pelo seu gabinete, bem assessorado pela tua equipe e, sem dúvida, é mais uma grande política que está entregue com a ajuda do governo do Estado, Gabriel Souto, com a relação com o município de Cruz Alta, com mais de 6 milhões garantidos para, passo a passo, estarmos destruindo para reconstruir ainda melhor. Então, um momento importante para a Cruz Alta, que também ficará na história. Quero parabenizar o secretário Rogério Corradini, quando falamos em avanços, em história, e fazer história na nossa área industrial, na nossa hípica, que, através do secretário que está capitaneando a política de desenvolvimento econômico na cidade, em conjunto com a Secretaria de Finanças, com o Núcleo de Obras e Posturas, fizeram uma desocupação pacífica dos moradores que estavam lá, e hoje a área está livre para que as empresas que adquiriram, que ganharam, que estão com incentivos nas áreas, possam começar a transformar também a nossa antiga hípica, a nossa área industrial, num verdadeiro canteiro de obras para mais indústria instalando em Cruz Alta. Quero salientar ainda aqui, na semana passada foi aprovado, o vereador Zé Henrique também comentou, na pessoa do meu amigo Eloy Barassual, um dos mais antigos empresários do ramo de venda ambulante, as famosas Towner. Quem não comeu um cachorro quente, numa Towner limpinha, num cidadão que tirou alvarás todos os anos, que estava em dia, que é um exemplo como empresário, não importa o tamanho, mas o empresário no ramo de Cruz Alta, Eloy, e nós atualizamos a lei dos food trucks, respeitando primeiro, caminhado para a nossa prefeita, o respeito ao Ministério Público que vinha nos cobrando com relação aos fios energizados esparramados para a nossa cidade. Segundo, com os próprios empresários do ramo, que geram um grande número de empregos, Eloy, você é testemunha disso, e nós aprovamos, em respeito à necessidade desses empregos, uma lei aqui, onde o vereador Zé Henrique também participou, e temos mais essa legislação. E nesses últimos 10 segundos, parabenizar dois grandes nomes da cidade, doutora Paula e nosso magnífico reitor, nosso querido Fábio Dalsotto, que celebraram o programa Jovens Brilhantes, que voltaremos a conversar aqui nessa tribuna, pela grandeza, pela importância desse programa, esclarecendo para a comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Roberto. Próximo vereador inscrito. Vereador Adir Preto. Vereador Adir Preto, da bancada do PT. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Senhor presidente, em seu nome quero saudar os demais pares, quero saudar nossa comunidade que está em casa, e eu quero fazer a nossa comunidade lembrar aqui, que eu acredito que vocês, quando estão em casa, devem estar rindo. Mas de que partido o vereador Zé Roberto o senhor era antes? E de que governo o senhor fez parte? Estava tudo junto lá. Era o que mais tinha voz, e Vilcinho para cá, Vilcinho para lá, que nem ele faz agora, Paulinha para cá e Paulinha para lá. Era bem assim, minha comunidade, que ele fazia. Era bem assim. O jeito que ele fazia hoje de puxar saco, ele puxava o saco do Wilson. E agora vem aqui dizendo que nada estava funcionando. Então é um descaramento, que é brincadeira o que está acontecendo. Mas eu quero também conversar com a minha comunidade e dizer que depois, muitos vão falar aqui. E muitos, eu fiquei duas semanas aqui falando do que o presidente Lula, do governo federal, vem trazendo para fazer com que Cruz Alta pode não ficar fora de todos esses recursos que está vindo e melhoria para a nossa população. Então, vamos falar depois. E eu quero
que nos 4 anos do inelegível, do golpista, alguém apresenta aqui o que foi feito na cidade. Mas não vem com mentira aqui, que daí depois eu vou vir aqui e vou dizer que está mentira. Fala a verdade, fala a verdade. Então fica esse desafio aqui. E quero dizer para a nossa comunidade, lá dos apartamentos, 60 dias estão lá com o esgoto a céu aberto, e aqui eles vieram dizer que está tudo certo, que está tudo bem. É vocês que estão lá me ouvindo, e vocês sabem. E quem não está me ouvindo, que vá lá amanhã. Pode ir lá, de qualquer, lá da BHI, da Progresso, de qualquer lugar, e entram lá para vocês verem. E eles dizem que está tudo certo, que está tudo bem, parabéns. Como está tudo bem a saúde, que eles vêm aqui dizer, e você que está aí em casa, sofrendo, com dor, que o exame está lá nesse Gercom, que nunca é chamado, que faz 1 ano que está esperando a cirurgia, que 1 ano que está esperando um exame, 1 ano que está esperando uma consulta, e não vem. Isso que vocês quero que vocês pensam, e para eles está tudo certo, está tudo mil maravilhas a cidade. Gente, os buracos estão aí, a cidade está virada uma anarquia de buraco, tudo que a rua tem. Então faz o seguinte, prefeita, não precisa tapar esses buracos, mas que compre serviço do hospital para poder fazer com que essas pessoas sejam atendidas rápido. Eu já dei a ideia aqui, pega e compra, ajuda os hospitais e ajuda as pessoas a sair dessas situações que estão lá aguardando. Então fica aqui, né, esse desabafo em nome da nossa comunidade. Se precisa dizer a verdade aqui, o descaso com aquele esgoto lá, e vir aqui me dizer que está tudo certo. Agora não basta o lixo também está tomando conta lá. Então, gente, é a verdade que tem que ser dito aqui, e nós não vamos de jeito nenhum aceitar que não seja a nossa comunidade informada de tudo o descaso que essa cidade está acontecendo em questão da saúde, em questão do abandono dos bairros, das pessoas estar do jeito que estão, e acharem que aqui está tudo certo. Não está tudo certo. Ali na UPA tem gente necessitando de ajuda. Lá no hospital, pela prefeita não comprar e não fazer com que essas coisas andam rápidas, também não está acontecendo. Então, é forma da gente vir aqui e dizer à nossa comunidade, por respeito, Vilmar, Bitão, por respeito, precisam de verdade. E a verdade tem que ser dita. As pessoas estão lá sofrendo, tanto na fila de quem está esperando consulta, exame, na área da saúde, a questão do núcleo habitacional Santa Bárbara, com esgoto a céu aberto, lixo, as lixeiras tomadas que não é recolhido, e também em qualquer canto dessa cidade que tu for, tu vai ver a desgraça que está acontecendo. Meu muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Pois não, vereador Zé Roberto. Senhor presidente, eu requeiro regimentalmente direito de resposta por ter sido citado de forma pejorativa pelo vereador que infelizmente ocupou a tribuna. Já vamos avaliar seu pedido, vereador. Próximo vereador. Vereador Ayrton Becker. Vereador Ayrton Becker, do MDB, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que estão aqui nessa noite fria, acompanhando a sessão. Boa noite à comunidade que está em casa. Sem fazer teatro, sem fazer espetáculo, eu quero primeiro falar de um evento muito importante que teve na quarta-feira dessa semana passada, que foi o 4º Seminário de Combate às Drogas. Então teve lá na Casa de Cultura Justino Martins, mais de 300 pessoas, entre estudantes das escolas aqui do município, entre pessoas profissionais da saúde, pessoas em tratamento, em recuperação, estavam lá também,
Teve 2 palestras, uma da promotora Ana Maria Thomas, falando da prevenção e dos crimes virtuais, para aqueles adolescentes, principalmente. Teve outra palestra do nosso amigo secretário de Esportes, Lutimar, onde falou sobre o esporte no combate às drogas. Esse tema a gente sabe que é muito importante, o pastor Alex falava muito bem aqui anteriormente. Então, por mais que quando o vereador se elege, ele é eleito para atender as pautas de toda a comunidade, vocês vão sempre me ver aqui com algumas pautas mais frequentes. Pautas que a gente sabe que tem importância econômica, como sempre vou estar falando da agricultura, e pautas mais do coração, que é o combate ao álcool e às drogas. Nós sabemos que temos o CAPS, até parabenizo o CAPS pela organização do evento, a pessoa da coordenadora, a Ana Cristina, e também do nosso amigo Alexandre, o Pelé, que foram organizadores do evento. O CAPS atende por dia uma média de 80 pacientes, e mais ou menos 1.000 pacientes são atendidos lá por mês. São pacientes que recebem orientação, são pacientes que vão lá para atendimento em grupo, e isso é muito importante. A gente sabe também que é uma doença, né? A gente não pode ter preconceito por a pessoa ser usuária de drogas, ser alcoólatra. E sabemos também que é muito difícil o tratamento quando a pessoa tem uma estrutura econômica, quando tem uma estrutura familiar, quando tem uma estrutura social, já é difícil. E essas pessoas que estão hoje na rua, muitas pessoas não têm nada disso. Não tem a estrutura econômica, nem social, nem familiar, então fica muito mais difícil ainda. Então, em vez de ter o preconceito, em vez de ter a rejeição, a gente tem que ter acolhimento, porque o tratamento é possível e a recuperação é possível. Se a recuperação não fosse possível, eu não estaria aqui hoje, eu já passei por uma fase desse tipo também. Então, se a recuperação não fosse possível, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. É uma função de toda a sociedade, principalmente que nós que temos a consciência disso. Nós temos aqui vários vereadores, todos eles têm alguém conhecido que passa por um problema de drogadição, de alcoolismo. Todos aqueles que têm um familiar, muitos têm familiar que precisa de acolhimento, e isso é nosso dever. Então, cada vez que tiver uma ação desse tipo, de vocês vereadores, da Prefeitura Municipal, de toda a sociedade, podem contar comigo, estarei lá ajudando também. Comunicar também que a rede de proteção à mulher está funcionando, é uma rede muito forte aqui no município. Nós tivemos uma reunião no fórum na quinta-feira passada, quinta tarde, onde teve lá o juizado, a juíza, a promotora, o delegado, a rede Maria Mulher, enfim, todas as pessoas que fazem parte da rede estiveram reunidas para promover ações que promovem o combate à violência à mulher. Também teve uma palestra aos agressores, tinha 13 homens que estão sendo processados por agressão à mulher, que estavam lá recebendo uma palestra dessa rede de proteção, para que tenham consciência e não continuem fazendo essa violência no futuro. Também quero parabenizar a Secretaria de Cultura e a Prefeitura Municipal, que teve a fase local da Coxilha Piá, na sexta-feira à noite, e vocês não têm noção como nós temos as crianças, como essas crianças têm um futuro na parte musical tão grande. Era emocionante ver essas crianças, cantando lá, e a Casa de Cultura lotada de pais, de pessoas que gostam da cultura gaúcha lá assistindo. Então, parabéns à secretária Xana Reis e à Prefeitura Municipal por esse evento. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Ayrton Becker. Próximo vereador inscrito. Vereador Diogo Rafael. Vereador Diogo Rafael, da bancada do Progressistas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Muito boa noite, senhor presidente. Quero aproveitar também de parabenizar na última sexta-feira, dia 27, esteve o senhor aniversariante também, nosso colega vereador Cristiano, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Saudando o vereador Cristiano, eu saldo os demais vereadores. Mais uma semana de muito trabalho, conforme de praxe. Nesta semana iniciamos então a última terça-feira recebendo em nosso gabinete a nossa comunidade
E, mais uma vez, então, ouvindo as demandas da população, também com o nosso gabinete itinerante nessa semana, visitamos o bairro Vila Hilda, onde na última sexta-feira começou ali, então, o calçamento de acesso à EMEI Claudino Albertoni, uma conquista. Aquela escola já tem 12 anos de fundação. Em todo esse tempo havia ainda ali uma rua de chão, e na última sexta-feira, a pedido nosso prefeito, então começaram então a calçar aquela rua que vai trazer grande benefício a todos os pais que diariamente levam seus filhos para ali aquela EMEI, muito importante do bairro. Eu também, no último sábado, quero aqui mandar um abraço ao senhor Carlos Amaral. Encaminhamos uma solicitação à nossa prefeita para a limpeza da escada de acesso ao bairro Santa Terezinha 2, especificamente na rua Ceará, e agora no último sábado, com chuva, o Carlos e a sua equipe foi lá e já fizeram o trabalho, então ali trouxe mais comunidade, aquela população do bairro Santa Terezinha 2. Senhores vereadores, como o Zeca já falou, no último sábado, então, tivemos essa importante reunião com o nosso deputado federal Pedro Westphalen, aonde ali ele nos trouxe importantes anúncios de valores que virão, então, ao nosso município de Cruz Alta. Como o Zeca já teceu o comentário, das valores de emendas, nós temos aqui um relatório, o nosso deputado em 2018 mandou 1,5 milhão, 2019 2.341.000 reais, 2020 2.080 2021 3.353 reais, 2022 1.550.000 reais, 2023 2.450.000 reais, 2024 3.760 reais, e neste ano então o montante de 4.077.900 a Prefeitura Municipal de Cruz Alta. E também o Hospital São Vicente, ele já vem nesse mandato como deputado federal, 2019 4.442 reais, 2020 3.020 reais, 2021 1.500.000 reais, 2022 700.000 reais, 2023 3.930 reais, 2024, 2.250 reais, e agora esse ano até o momento, 3.950 reais, totalizando só o Hospital São Vicente, 19.793.411 reais. E nós entendemos, senhores vereadores, que através desse recurso, pastor Alex, que o hospital manteve a folha em dia, através das emendas parlamentares, vinda através do nosso deputado. E também, além das emendas via bancada, que veio para as secretarias, também nós, da bancada, vamos ter as nossas emendas individuais, que serão, o Zeca já falou das dele, mais ou menos 350.000 reais por vereador da bancada, então, anunciando. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar os meus amigos, senhor Paulo e senhor Paulino, lá do Almoxarifado, ao qual ano passado trabalhamos com ele lá, pessoas de grande gabarito, qualificados, que prestam um lindo serviço na entrega de materiais, então, lá do Almoxarifado. Vereador Preto, que pena não estar aqui, mas nós entendemos que para nós fazer o Brasil crescer, Zé, nós precisamos de bons políticos. No término do governo Bolsonaro, ele deixou um superávit de 54,9 bilhões. E nós entendemos que o governo Lula, infelizmente, voltou a estar na frente do nosso Brasil, e em 2 anos, senhores e senhoras, nós já temos hoje um déficit de 33,7 bilhões. E nós entendemos que a situação do Brasil não está fácil. Muitos analistas falam que se nada mudar, nós para o ano que vem não vai ter dinheiro para as coisas básicas. E nós entendemos que muitos vêm, fazem um grande cerimonial, uma grande fala, mas a grande verdade é que o nosso país está prestes a entrar num colapso. Para mudar o Brasil precisou 4 anos, para fundar o Brasil precisou 2 anos. E tomara a Deus que não continue dessa maneira, porque nós aqui da ponta, cidade de Cruz Alta, teremos grandes impactos financeiros se nada acontecer. Por isso, senhores vereadores, como o Zé Roberto já falou, nós neste ano temos aqui 15 vereadores que pensam no bem de Cruz Alta, pensam no bem da comunidade. E, infelizmente, em Brasília, nós temos um péssimo presidente que só pensa nele e nos seus companheiros. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil e essa história venha mudar. E que bons políticos venham novamente voltar a estar lá no Planalto para bem defender a todo o povo brasileiro. Um abraço a todos e que todos nós tenhamos uma ótima semana. Obrigado, vereador Diogo Rafael. Próximo vereador inscrito. Líder do governo, vereador Leonel Carlan. Vereador Leonel Carlan, da bancada do MDB. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte.
Presidente Gustavo Bilbil, em nome do qual eu cumprimento os demais colegas vereadores, quem nos assiste aqui presencialmente, quem nos assiste nas redes sociais, seu Eloy Barassual, meu tempo de infância, me criei dentro da casa dele, amigo do Carlos Henrique, somos da mesma idade. Quando vejo o senhor aqui, boas lembranças me vem à memória lá do bairro São José. Muito obrigado pela presença. Colegas, não tem como deixar de falar depois de um discurso que eu vi aqui à frente, eu tenho que trazer alguns dados. O Brasil está falido. O salário mínimo não se consegue fazer mais nada. Os mais humildes e necessitados, quem está me assistindo aqui sabe disso, está sentindo na pele. Não tem como negar, não tem como mentir sobre isso. O preço da alimentação, o preço dos combustíveis, o preço do custo, não somos nós, numa Câmara de Vereadores, que regulamos. Isso é óbvio. Não é a Prefeitura Municipal, é o Poder Executivo. E hoje o Poder Executivo é composto por Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e seus companheiros, como sempre fizeram. É composto por um parlamento hipócrita, oportunista, que se posiciona conforme os seus interesses. Poucos são aqueles que se posicionam de forma firme e acreditam no que fazem. Isso é uma verdade. É impressionante a capacidade que esses que estão no poder hoje têm de destruir uma nação. Destruindo estão a nossa economia. Não tem como negar. Destruíram a nossa cultura, estão destruindo o nosso povo. Isso é uma verdade que ninguém consegue negar, é uma realidade. Os seus porta-vozes municipais tentam de todas as formas desconstruir isso, mas nós não vamos permitir. Parabéns, Diogo Rafael, pelo teu posicionamento. São corruptos. E por que eu falo corrupto com toda a tranquilidade do mundo? Os maiores casos de corrupção da história do mundo e do Brasil foram encabeçados por essa turma. Não sou eu, a pesquisa é aberta a qualquer um. Isso é fato. Só que o que eu mais fico impressionado com esses estelionatários que são, é a capacidade que eles têm de se eximir da culpa. Eu sempre gosto de falar que eles são cartomantes com Alzheimer, porque eles esquecem o passado e lembram o futuro. 22 anos de governo, 18 eles estiveram à frente e arrebentaram com o nosso Brasil. Pegaram um país superavitário, entregaram falido. E eu vou trazer alguns dados para que vocês saibam, dados abertos, que ninguém vai conseguir negar, porque contra fatos não há argumentos. Isso é uma realidade. As estatais, ano passado, 8 bilhões de déficit. Ano passado só. O rombo fiscal acumulado, 300 bilhões. Sabe o que é rombo fiscal para quem está assistindo? O governo gasta mais do que arrecada. Isso pressiona a inflação e afasta o investidor. O que acontece? O povo mais humilde não vê o progresso, sente na pele. O nosso agricultor está sofrendo. Essa é uma realidade porque não tem responsabilidade fiscal. Esses são eles. 77% das famílias estão endividadas. O que é isso? 8 em cada 10 brasileiros está endividado. Aqui, nessa sala, 8 em cada 10 estão endividados. Desses 8, 13 estão inadimplentes que não conseguem pagar as suas contas. Essa é a realidade do Brasil hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava numa reunião com vereadores de outros municípios. E um deles trouxe que vereador não tem ideologia. E vereador não deve se posicionar, deve só falar do município. Mentira. Jamais. Porque todos os dados que eu trouxe aqui são dados que o governo federal e outros oportunistas que estão lá em cima estão destruindo. Só que quem elege esses oportunistas somos nós aqui nos municípios. Então a minha maior preocupação, enquanto estiver no mandato, e toda vez que eu subir nesse local sagrado, enquanto eu puder falar, que nem isso a gente pode mais no Brasil, né? E sabe por que eu não posso falar mais? Porque 8 dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocados pelo Partido dos Trabalhadores. E esses 8 ministros voltaram pela censura. Nós não podemos nem falar em redes sociais daqui a uns dias. Por quê? Porque eles são parte de um sistema corrupto e estelionatário que querem nos calar. Você, mais humilde, está sentindo na pele. Mas quem está lá na frente, quem está fazendo isso são eles. E eles gostam de acusar os outros do que eles fazem. Mas eles são mentirosos natos, são assanhados. Hoje, nos equiparamos, sabe a quem? Irã, Venezuela, Rússia e China.
Daqui a pouco, nem liberdade de expressão mais teremos. Mas não Conclua, percamos a... Caro presidente e caros colegas, não vamos perder a fé e vamos continuar trabalhando e desmascarando cada vez mais eles. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonel Carlan. Vereador Zé Roberto, o senhor terá 3 minutos de direito de resposta pela infração ao regimento interno desta casa, que é atacar um colega de forma pejorativa. Então, a palavra está à sua disposição. Que pena, senhor presidente, ter que vir aqui se defender a pessoa. Se nós viéssemos aqui defender projeto, defender propostas, discutir política, mas vir aqui ter que se defender de ataque pessoal, mas demonstra que o vereador não me conhece, nunca foi meu amigo, porque acredito que não tem amigos. Já atacou os demais colegas aqui quando falávamos da educação e chamou todos nós de puxa-saco. E eu tive vontade de vir na tribuna e chamá-lo de Cusco. O que é o Cusco? Sabe aquele que o gaúcho fala? Aquele que tu adula, que te cabana o rabo, quando tu vira as costas ele te morde o garrão? Esse é o Cusco. Mas em respeito à trajetória, ao partido, aos votos que teve, eu me calei. Mostrei solidariedade ao professor Paulo, vereador dessa casa, que é o secretário de Educação, que ele veio nessa tribuna humilhar. Dizer, vereador, que eu nunca fui puxar saco de pessoas. Eu sempre defendi e vou continuar defendendo aqui nessa tribuna ideias, projetos, programas, nunca pessoas. Quando a gente escolhe a política, a gente não escolhe pessoas. A gente escolhe um modelo de gestão para coisa pública. A gente não está escolhendo alguém para casar, para namorar, para mandar. A gente está escolhendo alguém para fazer gestão da coisa pública. E se por vezes escolhi o partido que eu defendi nessa tribuna, porque tenho convicção do que faço e que falo, convicção que tive também ao dizer que tinham se perdido no caminho. E quem está com a prova que eu estava certo é o relatório lido pelo relator das contas do Tribunal de Contas, de um governo que deixou 120 milhões de dívida. E o senhor está... Eu não estava, já tinha saído, senhor vereador. Saí junto com as críticas que deixei, que dizia que estavam perdidos. Esperei a janela para poder manter o meu mandato, que era meu, das pessoas que confiaram em mim. Esperei a janela e fui para o jornal, senhor vereador. O senhor não minta mais, senhor vereador, porque eu fui para o jornal, com 2 anos de governo, dizer que a dívida já passava de 40 milhões. E vocês fizeram vistas grossas, porque nunca foi gestor. Duvido que conheça o orçamento, senhor vereador, com 2 ou 3 anos nessa casa. Duvido que conheça a execução orçamentária, senhor vereador, porque nunca cumpriu seu papel de fiscalizador, nunca cumpriu seu papel de legislador, nunca honrou a comunidade com o nosso papel de fiscalizar. E foi no meu papel de fiscalizar que nós denunciamos a má gestão, denunciamos, inclusive no governo anterior do senhor que antecedeu o governo do Wilson, eu não quero nem falar o nome. Então, portanto, vereador, eu venho nesta casa cumprir meu papel. E tenho honra de estar num governo, não defendendo pessoas, mas defendendo a gestão da atual prefeita Ana Paula, que já está com 2 anos de contas aprovadas. Para concluir, vereador. E para concluir, dizer que o senhor não lembra o que fez o governo Bolsonaro no último ano do governo do Wilson, eu vou lhe lembrar. Que ele mandou mais de quase 20 milhões do recurso Covid, e o vereador e o governo usou, em vez de combater a doença, usou para pagar folha de pagamento, porque não tinha mais dinheiro para nada. Nós tínhamos que fazer financiamento para receber 13º, que dia 18 estará na conta dos servidores, vereador. porque é uma gestão bem feita. E é isso que defendo. Não pessoas, mas programas e projetos, coisa que o senhor nunca fez na vida. Obrigado, vereador. Finalizado o grande expediente. Por favor, colegas, por favor, os membros que aqui estão. Passamos agora à ordem do dia. Encerrado o grande expediente. Temos 5 urgências oriundas do Poder Executivo e 3 do Poder Legislativo, que tratam da concessão do título de cidadão cruzaltense. Solicito ao senhor secretário que faça
a leitura das respectivas proposições. Projeto de Lei Ordinário 7292, do Poder Executivo, que cria vagas além das existentes nos cargos da estrutura administrativa da Lei Municipal 0328 de 86. Projeto de Lei Ordinário 7293, que autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Projeto de Lei Ordinário 7294, que abre crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 8.139.600. Projeto de Lei Ordinário 7295, que autoriza a contratar emergencialmente por excepcional interesse público servidores para a Secretaria-Geral da Administração. Projeto de Lei Ordinário 7296 abre crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 8 milhões. Projeto de Decreto Legislativo número 3, que concede título de cidadão cruzaltense ao senhor Eduardo Novakoski. Projeto de Decreto número 4, que concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Marcelo de Godoy Oliveira. E o projeto de Decreto Legislativo número 5, que concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Romilton Luiz de Bortoli. Obrigado, secretário. Coloco em discussão a concessão do regime de urgência. Coloco em votação a concessão do regime de urgência. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada, então, a concessão do regime de urgência. Suspendo a sessão por 15 minutos. Está suspensa a presente sessão. Está reaberta a sessão ordinária desta noite. Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 7.292, de autoria do Poder Executivo Municipal, a criar vagas além das existentes nos cargos da estrutura administrativa da Lei Municipal número 328, de 17 de janeiro de 1986. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Voto favorável, presidente. Obrigado, vereador Cristiano Viana. Vereador Adir Preto, vereador Diogo Rafael, vereador Ubiraci Marques. Sim. Obrigado, vereador Ubiraci. Aprovado por maioria. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária número 7.293, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por maioria. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária número 7.294, que abre crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 8.139.600. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico.
Aprovado por unanimidade. Quarto projeto, projeto de lei ordinária número 7.295, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, servidores para a Secretaria-Geral de Administração. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por unanimidade. Quinto projeto, projeto de lei ordinária número 7.296, que abre crédito adicional suplementar ao orçamento municipal no valor de 8 milhões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por unanimidade. Sexto projeto, projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, que concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Eduardo Novakoski e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Pastor Alex. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto Decreto Legislativo número 5 de 2025, que concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Romilton Luiz de Bortoli e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Ayrton Becker. O projeto está em discussão. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à ordem do dia desta sessão. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária número 7.267 de 2025, dispõe sobre a não obrigatoriedade do uso de uniforme escolar por estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, na rede pública e privada de ensino, quando comprovada incompatibilidade com suas sensibilidades sensoriais, de autoria do vereador Ioran Cordeiro, da bancada do Progressistas. O projeto está em discussão. Vereador proponente. Vereador proponente da matéria, Ioran Cordeiro, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos sem apartes. Boa noite, presidente, e demais membros da mesa, colegas vereadores, a todos presentes aqui e a todos que nos escutam e nos assistem dos mais diversos meios de comunicação. Hoje fazem 6 meses que fui eleito por nossa comunidade como vereador. E uma dos meus princípios e das minhas ideologias sempre foi tentar escutar aquelas pessoas que não têm voz, ou que não tinham voz, que não tinham alguém que pudesse dar essa atenção especial a elas. Então, uma das minhas bandeiras é o desenvolvimento social, e dentro do desenvolvimento social, nós temos várias situações onde as pessoas precisam ser escutadas. Vamos dizer que é o silêncio dos inocentes, o silêncio de pessoas que não têm voz e não têm vez. Então, é por isso que eu estou trazendo esse projeto hoje. É para aquela dona de casa, é para aquele pai de família que sofre por não ter, muitas vezes, alguém que escute a situação dele. Muitas vezes, até mesmo para entrar na escola, onde algumas pessoas
minorias, mas são pessoas que machucam, que ferem, porque estão falando de filhos, de pessoas, aonde de uma maneira, às vezes, vamos dizer, falta de sensibilidade, acontece que as crianças muitas vezes sofrem essa discriminação. Então, para evitar essa discriminação e para termos uma política pública mais justa, e diante de uma casa onde tem vereadores com pensamentos tão elevados, pessoas que eu considero da melhor estirpe, pessoas que querem o bem da comunidade, eu peço a vocês que aprovem este projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pela proposição. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Aprovado por unanimidade. Segundo projeto e último projeto desta noite, projeto de lei ordinária número 7.269 de 2025, de autoria do vereador Ayrton Becker, institui o projeto Toque Cor e Som, que estabelece a obrigatoriedade da implantação de espaços sensoriais nas escolas da rede pública municipal do ensino de Cruz Alta, com o objetivo de promover o desenvolvimento sensorial, emocional e cognitivo dos alunos, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. O projeto está em discussão. Vereador Ayrton Becker, proponente, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos sem apartes. Boa noite novamente, presidente dessa casa. Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que aqui estão. Quero dizer que ao longo da vida a gente que é mais antigo, pouco, a gente vem trabalhando em várias causas, em várias áreas, várias atividades que a gente tem mais experiência, né? E algumas áreas que a gente não tem experiência e tem menos conhecimento, a gente tem que ir atrás e estudar quando vem alguma reivindicação. E eu tenho acompanhado bastante os problemas, inclusive nessa casa, tem vindo o vereador Oran, tem trazido muito os problemas relacionados às crianças com transtorno de espectro autista, o TA, e uma dessas mães veio conversar comigo e falou da necessidade de termos uma sala sensorial nas escolas. Aí fui atrás, com a explicação dela também, tivemos reuniões com o nosso secretário, o professor Paulo, nos atendeu prontamente. Então, uma sala muito simples, é uma sala, até depois eu mostro para os vereadores, para se fazer uma sala muito simples, mas o benefício que ela vai trazer para essas crianças é muito grande. Onde pode impactar positivamente o desenvolvimento, o bem-estar e o aprendizado dessas crianças. Então, por isso estamos aqui, para que, através de uma sala, elas consigam ter mais regulação emocional e comportamental, consigam ter mais estímulo ao desenvolvimento neurológico, melhora da atenção e do aprendizado, uma inclusão real e um respeito a essa diversidade e também a prevenção de crises. Nós queremos implantar, através dessa sala, um projeto piloto numa escola e, dando certo esse, com certeza, todas as escolas municipais. Então, peço a aprovação de todos os colegas desse projeto. Obrigado, vereador Ayrton. Também o parabenizamos por esta proposição. O projeto está em votação através do sistema eletrônico. Vereador Ubiraci Marques. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia desta noite, passamos agora ao espaço de comunicação de liderança, onde cada líder terá 3 minutos sem apartes. Primeiro líder. Líder do Progressista, Zeca Amaral. Líder da bancada do Progressista, vice-presidente desta casa, vereador Zeca Amaral, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos sem apartes. Obrigado, senhor presidente. Volto a essa tribuna para falar no horário da liderança do nosso partido. Agora há pouco eu conversava com o Caio da ANSUS e nós falávamos sobre o bairro de Fátima, sobre
os apartamentos. E eu questionava sobre a passagem do caminhão do lixo, e o caminhão do lixo está passando, vereador Adir Preto, toda terça, quinta e sábado, como passa na Vila Nova, como passa na Vila Ferroviária. Nós estamos enfrentando um grande problema na cidade, que é a questão, e conversávamos com a secretária Valéria sobre isso, a questão dos cavalos que estão soltos pela cidade. Muitas vezes os cavalos vão lá, né, e acabam rasgando o saco de lixo e fazendo uma anarquia, se espalhando. Nós conversávamos sobre isso e essa é uma das questões, e eu te passo, Adir Preto, vereador Adir Preto, o contato do Caio. Depois, se tu não tem, tu pode resolver de uma forma mais resolutiva isso, falando diretamente com ele, que sempre nos atende muito bem quando nós precisamos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o deputado federal Pedro Westphalen, meu deputado progressista. Na legislatura passada, nós conseguimos, com o empenho da prefeita, com o empenho do deputado, o projeto da Praça da Paraíba, que agora foi denominada Praça Luiz Lagarto. Então, deputado, a prefeita, atenderam essa demanda desse vereador, construído junto com os demais vereadores que sempre nos deram apoio. E agora, Diogo e Ioran, sábado passado, eu solicitei ao deputado uma emenda de R$100 mil para a ESF da Santa Terezinha, essa emenda que já está nos cofres do município, está chegando aí para os cofres dos municípios também, mais emendas, no valor de R$100 mil para a reforma da ESF da Santa Terezinha 2. Então, já falamos agora da 7 de setembro, são as demandas que nós, progressistas, meus dois colegas, estamos aí buscando. Estávamos sábado de manhã e conversamos muito com o deputado, que está mandando aí mais de 8 milhões de emendas, as quais já foram denominadas, e teremos aí o evento para entregar essas emendas ao Executivo Municipal de Cruz Alta. Tenho muito orgulho de estar trabalhando com vocês dois. No sábado de manhã nós mostramos proatividade, união, muitas vezes abrindo mãos de outras emendas para destinarmos quase 4 milhões ao Hospital São Vicente de Paulo. Muito obrigado, deputado Pedro Westphalen. Obrigado, vereador Zé Camaral. Próximo líder. Líder Ubiraci Marques. Não se encontra. Próximo. Líder do PT, Adir Preto. Vereador Adir Preto, líder da bancada do PT, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, sem a parte. Senhor presidente, volto aqui no espaço de liderança do meu partido e quero conversar com o nosso funcionário público municipal. Quero dizer que vocês tiveram um afronto muito grande. Isso logo em janeiro se chamou uma sessão extraordinária para retirar direito de quem está na ativa e dos futuros funcionários públicos que estão entrando, que foi liquidado os seus direitos. E nós apresentamos logo em seguida aqui, e é isso que o vereador, que é funcionário público, deveria de fazer, é se preocupar com seus colegas que na campanha, né, no mínimo, quando se encontrava com um servidor, dizia: eu quero me eleger vereador para te representar lá. E está aqui, inclusive ele votou a favor de toda essa retirada de direitos, tanto do que estão na ativa e dos futuros que estão entrando agora. Mas nós pedimos um projeto de indicação para fazer com que o básico de cada nível possa pelo menos chegar no salário mínimo. E aqui tem o nível 1, 968,30.
é o salário do servidor nível 1. O nível 2, padrão 2, 1.084. É isso, nós só queremos que o nosso servidor seja valorizado e que coloque esses níveis, sendo básico, um salário mínimo. O nível 3, 1.214. Nós queremos que chegue a um salário mínimo. O nível 4, 1.380 com 41. Nós queremos que chegue até um salário mínimo. Que não seja complementado o seu salário com os direitos que ele adquiriu ao longo do tempo, que é os avanços, por tempo de serviço. Nós queremos que o mínimo seja, o básico deles, seja o salário mínimo. E que esses avanços que eles têm por direito, possa chegar além do salário mínimo. Então, que se venha isso. Está aqui, meu servidor, está aqui. Nós indicamos isso aqui, faz tempo. Esperamos que a senhora prefeita devolva como projeto de lei e que possa, de fato, fazer você ser valorizado, você poder ter um salário melhor, para poder cumprir com a sua função, e que tu cumpre muito bem. Para concluir, vereador. Nós poder ter essa valorização ao servidor público. Esse é o parceiro que eu, na campanha, quando eu encontrava algum funcionário, eu dizia, eu vou estar lá na Câmara se você me ajudar a me defender. E é isso que eu estou fazendo aqui. Obrigado. Próximo líder inscrito. Leonel Carlan. Vereador Zé Roberto, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos sem a parte. Vereador Zé Roberto, a palavra está à sua disposição. Senhor presidente. Eu devolvo o tempo. Pessoal, eu peço que a gente mantenha uma disciplina. Presidente Gustavo Libeu, peço desculpa aí pelo inconveniente, pelo incômodo, mas é uma sessão conturbada, onde a gente vê muitas coisas. Mas eu gostaria de trazer à tona, e sempre lembrar esses cartomantes com Alzheimer que vêm aqui na frente e falam das pessoas, do governo e tal. Olha como é interessante, para você que está assistindo aí nesse momento, tá? Vou trazer um dado. O vereador que saiu daqui, o vereador do Partido dos Trabalhadores, ele veio aqui à frente e fala muito que ele quer os concursados, etc, etc. Hoje, ele votou contra a abertura de vaga para chamar os concursados. Então, eles vivem uma congestão mental. O que eles falam não tem aderência com a verdade. Isso são eles. E eles fazem de forma estratégica. O presidente hoje mente de forma descarada. Ele falou, se pesquisar no YouTube, Luiz Inácio Lula da Silva inventa números no exterior. Vai aparecer o Lula mentindo. É o modus operandi dele. Mas, infelizmente, cola. Aquelas pessoas que, às vezes, estão numa situação de vulnerabilidade, em situações que não têm acesso à informação. Pessoas como ele vão lá na casa dessas pessoas, mentem e conseguem votos. É por isso que eles se perpetuam no poder. Então, ele falou dos buracos da cidade. A Cruz Alta é outra hoje. Cruz Alta, nós não tínhamos crédito. Hoje, Cruz Alta tem crédito e, graças a esse crédito, estamos asfaltando. Serão colocados intertravados? Serão. A Luciano Furian, por muitos anos, era estrada de chão. Hoje é asfalto. Então, assim, como líder do governo, caros colegas que estão aqui, atitudes como a dele, e não é só dele, não é pontual, isso acontece no Brasil todo, em todas as câmaras de vereadores. Eles são porta-vozes de um sistema falido, que se perpetua no poder pela mentira. Então vamos, de todas as formas, de todas as maneiras, desmascará-los. Zé Roberto está aqui, foi ofendido, um vereador da bancada do MDB, que saiu do Partido dos Trabalhadores, sim, quando viu o que estava acontecendo,
Todo mundo erra. Quantas pessoas votaram no PT e hoje são bolsonaristas? Muitos erraram no passado. Hoje, Zé Roberto, muitas vezes a prefeita faz questão de falar pelo teu trabalho e o quanto tu tem ajudado ela na parte fiscal da prefeitura. Quando nós aqui, vereadores, temos uma dúvida, inclusive nas comissões, tu é chamado para explicar a parte técnica. Então, ele tem uma intenção e um propósito, mas a gente é muito mais inteligente do que eles, e o nosso trabalho é desmascarar eles, não permitir que esse sistema se perpetue no poder, levar a informação. E tu tem que ser maior do que ele. Tu venceu, tu está do lado certo agora. Obrigado, vereador Leonel Carlan. O último líder, vereador Zé Henrique Westphalen, da bancada do Republicanos. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos sem apartes. Veja só, você que está em casa, a Ilse que está sempre aqui nos acompanhando, hoje está o Bitão aqui, vocês recebem aí o acesso para assistir a sessão da Câmara e ganham junto o show de stand-up comedy, né? Tem show de comédia de alguns vereadores aqui. E aí não citei quem, né? Mas o vereador Preto, o vereador Adir Preto, ele tem espiões dentro da prefeitura. E é normal ele ter contatos dentro da administração, ele já esteve ali na administração, um vereador que tem bastante votos, porque ele recebe informações privilegiadas. Antes do projeto chegar nessa casa, ele vem e fala sobre o projeto, e muitas vezes ele vem e diz, não, eu cobrei, eu vou pedir para a prefeita fazer isso, fazer aquilo, mas são coisas que o município já está fazendo, são coisas que o município já está planejando, são coisas que já está na pauta do município, alguém deve cantar uma pedrinha para ele, ele sobe que não, nós temos que cuidar dos servidores públicos, aqueles que ganham menos, sendo que quando ele foi governo, não cuidou. Mas nós já estamos cuidando. A prefeita Paula já está com o projeto praticamente concluído, de uma forma correta, analisando todo o impacto financeiro, para sim fazer a melhoria daqueles salários que ganham menos de um salário mínimo. Hoje são quase 500 servidores nessa situação, e o atual governo, a gestão da doutora Paula, já está cuidando disso. Mas aí alguém soprou, um passarinho soprou, aí o vereador sobe aqui e diz, não, eu estou propondo, eu estou fazendo. Ora, meus amigos, isso aí, se soubesse o que faria, o governo dele tinha ficado, né? Não tinha sido devastado pelas urnas. Mas eu me impressiona muitas vezes o vereador Preto, e ele está certo, ele tem que defender o governo dele, afinal de contas é o partido dele. Ele vem aqui com números, com discursos, né? Mas eu estava olhando, meu amigo Leonel Carlan, o que anda funcionando nesse país, o que está funcionando nesse governo. E eu tenho que dar a mão à palmatória e concordar, tem coisas que funcionam nesse país. Por exemplo, a Janja Tour funciona, tem os melhores voos e os hotéis mais luxuosos incluído nos pacotes da Janja Tour. A Janja Moda Homem e Mulher, as melhores grifes internacionais, relógios de luxos, gravatas de luxos, tudo isso incluso nesse pacote presidencial pago por você, por aquela pessoa que trabalha, que está no dia a dia, e que ele vem aqui e diz que tanto defende, que tanto ajuda, mas está ajudando pagar essa conta dessas viagens e de todo o luxo que esse governo está abusando do trabalhador brasileiro. Senhor presidente, tem um comunicado à casa, e eu sei que o senhor vai reforçar esse comunicado à casa. Nós temos aí uma semana de muito frio que vem pela frente. Inclusive, essa madrugada está sendo esperado aí -2 a -3 graus. E está acontecendo a campanha do agasalho na nossa cidade, a qual essa casa está participando. Então, nós comunicamos que as caixas de arrecadação estão na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, nas secretarias e também nos amigos apoiadores. E também que as pessoas colaborem, né? É muito importante, o frio está aí e a gente tem que fazer a nossa parte aos menos favorecidos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zeca Amaral, e quero aqui fazer um agradecimento especial à equipe da Câmara de Vereadores
que esteve na última sexta-feira na Praça da Matriz, diante de um dia bastante frio. O senhor se fez presente também. Iria falar e comentar sobre a campanha do agasalho, que é uma campanha importante para o nosso município. Sem mais nada a tratar, confesso aos colegas que, às vezes, a vontade é de não estar aqui, né, meu colega Zé Camaral, porque realmente a gente vem com muita vontade de fazer uma sessão leve, tranquila, propositiva, mas infelizmente isso não acontece. Mas seguimos os nossos trabalhos com sabedoria, pensando no melhor da nossa comunidade. Então, declaro encerrada a presente sessão, uma boa noite, uma boa semana.